Boa noite, fiel torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, 27 de agosto de 2021, às 22h26 da noite, está começando mais um pré-jogo do Robson. Ahm, Antes que eu me esqueça, se você está aí vendo o vídeo, se por acaso caiu aqui no canal e está vendo o vídeo, esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, só para dar aquela força para nós, beleza? Essa semana aqui foi uma semana bem agitada para o Corinthians, viu? Vindo de uma boa vitória lá em Curitiba. O Corinthians subiu para a sexta colocação no campeonato. É, Houve aí uma grande, como posso dizer, expectativa, né, junto a reforços, a contratações. O Corinthians de fato contratou. Surgiu especulação sobre a possível vinda do William, né, que foi revelado em 2007 pelo Corinthians, passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Zenit da Rússia e marcou passagem, né, foi um grande jogador da história do Chelsea, da Inglaterra, que atualmente agora ele está no Arsenal, né? Dizem até que já está conseguindo sair do Arsenal, conseguindo a liberação. Ele jogou muito pouco na última temporada, marcou um gol só, e aí o investimento está sendo muito alto e o Arsenal não está muito afim de continuar com ele. E ele é um cara que tem mercado, um cara que jogou 2 Copas do Mundo, titularíssimo por vários anos no Chelsea, um jogador de muito respeito lá na Inglaterra, né, na Premier League. E surgiu a especulação, né, a possibilidade. O Corinthians mandou uma proposta oficial para ele avaliar. Ele está avaliando lá, e caso não consiga nada lá na Europa, a tendência, né, aí já é uma especulação, né, a tendência é que ele venha para o Corinthians, né, com uma proposta que dizem ser por volta de 1,5 milhão por mês, né, 3 milhões de euros por ano, uns 18 milhões, né, de reais por mês, ou por ano. Isso é o que se especula lá na Europa, né? Aqui no Brasil, o pessoal tem negado, o pessoal não tem tocado muito. Estão tratando como uma negociação difícil, uma negociação complicada, que não é impossível, segundo o próprio pai dele comentou, não é impossível, mas é bem difícil. E enfim, agora é esperar para ver como a diretoria do Corinthians vai lidar com tudo isso. E enquanto isso a gente segue torcendo, né? Então vamos começar aqui, né? Já falei bastante do William, né? Nem na questão do que ele pode agregar e tudo mais, mas um breve resumo do que tem sido o William nesses últimos tempos aí, da situação dele. Vamos começar aqui com com o mercado, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho aqui. O Corinthians aparentemente contratou um goleiro, o goleiro que era do Inter, né? Acho que é Miguel, alguma coisa assim, Carlos Miguel, não sei o nome dele. É, ele era do Inter, né? E foi emprestado para alguns times da segunda divisão aqui, ou algum time de Minas Gerais, né? Eu não sei ao certo qual time de Minas Gerais que é, mas ele jogou lá, se destaca pela altura, tem mais de 2 metros de altura. Sinceramente, óbvio, é uma oportunidade de mercado, um cara que talvez possa render alguma coisa lá pra frente, mas eu acho que o Corinthians não precisava ter contratado esse rapaz. Nada contra ele, nada contra a história dele no futebol. Ele é novo ainda, né? Acho que é novo ainda, deve ter 21 anos por aí, eu não sei ao certo, mas ele rodou muito uma
uma partida que ele fez contra o Atlético Mineiro e ele defendeu muito bem, sabe? Então, mas é um jogo só, né? Então ele pode ter um futuro grande pela frente. Ele é alto, tem envergadura, é rápido. Teve acho que alguns lances de jogos dele da Copinha também. Mas o Corinthians não precisava de um goleiro. Tem o Matheus Donelli, que é o atual segundo goleiro, atualmente, na atual reserva do Fagner, do Cássio, e ele é um goleiro de história nas seleções de base. É, tem outros goleiros lá conhecidos também da base do Corinthians, o Felipe, que está no Sub-23, o Kaique França, né, que inclusive esse goleiro aqui de 2 metros, ele tá chegando para a vaga do Kaique França, que parece que vai ser liberado no final do ano, né? Mas é isso, é uma contratação que de repente não precisava, mas já que foi feita, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Pô, 2 metros e 4 de altura, ele é rápido, boa envergadura, não é daqueles goleiros que leva muito gol rasteiro, pelo que a gente pôde ver, pelo pouco que foi mostrado. Então vamos torcer para dar certo. O Cássio chegou assim, ninguém dava nada também, né? Se eu não me engano, na época que o Cássio chegou, em 2012, tinha lá o Danilo Fernandes, tinha o Júlio César, então. E quietinho o Cássio tomou o lugar dele, né? Conquistou o lugar dele lá na equipe. Então, torcer para que de repente a história se repita, né? Vai saber. O Cássio ele já tá com 30 e poucos anos, 34, 33, 34 anos por aí. Pode ser que tenha mais 6 anos de contrato não, de futebol, não sei, a gente não sabe, né? Mas vamos esperar para ver. Uma hora o Cássio vai parar, infelizmente, ou felizmente para os críticos, mas é uma oportunidade, talvez eu preferiria dar oportunidade, né, para jogadores da base ali, né? Principalmente para o Matheus Donelli, que é um goleiro bom, segurou a bronca esse ano no clássico contra o Palmeiras, naquele jogo do dilúvio. Então, vamos dar o crédito aí, né? A diretoria vem trabalhando bem, mas sinceramente eu não teria contratado não. É, e hoje, né, na sexta-feira, na verdade foi noticiado ontem pelo André Hernando do Globo, do GE, né? Ele que está cobrindo ali as férias do Marcelo Braga. É uma informação que foi dada em primeira mão aí pelo Flávio Ortega da ESPN, né, que lá há um mês atrás aí ele falou sobre o interesse do Corinthians no Roger Guedes, aí foi toda uma novela, né, o pessoal que vem acompanhando de perto, teve live do Roger Guedes com um corretor de imóveis lá, e ele perguntando sobre o Corinthians, né, foi perguntado sobre o Corinthians, ele falou que tinha amigos no Corinthians, que era uma grande equipe. Ele falou também, perguntou isso, né, pro corretor, que é um corretor entre aspas famoso, um cara que normalmente aluga casa e vende imóveis lá para jogadores de futebol mesmo, né, daqui de São Paulo, é o Neto Imóveis, né, e esse cara, ele numa live ele era um cara super divertido, um cara que sabe muito engajar o público dele, e tem bastante seguidor lá no Instagram, né, onde o pessoal costuma interagir, né? Então ele acabou fazendo uma live lá com o Roger Guedes, falando de diversas coisas, e numa delas o Roger Guedes perguntou se tocava sirene para crack no Parque São Jorge, né? E, e foi muito bacana, assim, porque foi passando o tempo, pistas sendo dadas, né? O Roger Guedes com roupa preta e branca, ele apagando fotos da passagem dele pelo Palmeiras, né? E até que culminou, né, na assinatura do contrato. E, e é isso, ele chegou, assinou hoje, né? Teve uma ação de marketing muito bacana, que gerou uma graninha ali pro Corinthians com. Porque o que acontece, né? É, quando chegou o Giuliano e chegou o Renato Augusto, eles foram buscar os jogadores com o Onix branco.
que é um carro do Corinthians, assim, tá lá para os funcionários usar e tal, e aí o motorista foi de Onix, né? Então o Onix ele trouxe primeiro o Juliano, aí depois o mesmo carro trouxe o Renato Augusto. Aí a Fiel aqui, pelo menos daqui de São Paulo, a Fiel que acompanha nas redes sociais aí, começou a falar muito sobre esse Onix, né? E acabou que o Corinthians fechou o patrocínio aí com uma loja de carros aqui, uma revendedora da BMW, né? E aí eles foram buscar o Roger Guedes numa, numa BMW, né? Então, aqui é um meme que o pessoal fez, né? O do Willio dirigindo ali, com o Roger Guedes na frente, o Renato Augusto e o Juliano atrás, né? Eles fecharam essa parceria aí, esse engajamento com a torcida. E foi até engraçado, né? E eles buscaram lá e tocou sirene pro Roger Guedes e tudo mais. E foi uma ação bem bacana, gerou uma grana pro Corinthians, né? A gente consegue ver o poder de engajamento que o Corinthians tem, o poder nas redes sociais que o clube tem, né? Voltando um pouquinho lá quando eu falei sobre o William no começo do vídeo, é, noticiou-se lá que o Corinthians tinha interesse, né, no William, e a Europa falando, o mundo todo falando sobre o Corinthians, sobre o William e tudo mais, né? E aqui o simples fato de ter ido buscar os jogadores com o carro acabou conseguindo ali um patrocínio talvez pontual ou não, é, e gerando um valor para o Corinthians, né? Que é isso que o Corinthians precisa atualmente de dinheiro, de grana entrando, então é muito bacana, muito legal mesmo. O Roger Guedes, falando especificamente é, taticamente, na verdade, dele, como que foi a passagem dele, né, pela China? Então ele, aqui são dados do SofaScore, né? Enfim, não ganho dinheiro deles, mas estou usando conteúdo, então a fonte é o site deles lá. Ah, ele teve 52 jogos, né, lá na China e fez 27 gols, meu. Isso dá um pouco mais de um gol a cada dois jogos, né? Eu não sei dizer se esse valor se esse número é elevado ou não, mas pô, ele tava jogando na China, né? Não sei dizer assim se é bom ou se é ruim. Em tese é bom, né? Se ele faz jogo, gol um jogo sim, um jogo não, ótimo, independente se é na China, se é no Chipre, sei lá onde, então o importante é ele estar fazendo gol, né? Então ele fez 27 gols, deu 10 assistências, né? Ou seja, teve 37 participações em gols. Né? Aí quando você junta, né, 27 gols aí com 10 assistências já dá um número mais interessante de participações em gol, em jogadas decisivas, né? Isso é importante. Só para você ter uma ideia, o Jadson, ele muito se fala, né, quem foi melhor no Corinthians, Jadson ou Renato Augusto, né? Se você pegar friamente os números, o Jadson tem sei lá, 50 gols e 60 participações em gols, sabe? 60 assistências ou algo do tipo. Então, o Jadson, se ver os números, é muito louco, assim, é coisa de monstro, assim, coisa, né? Mas quando você vê, assim, com a bola rolando, não que o Jadson tenha sido ruim, mas ele teve muitos altos e baixos, né? Já o Renato Augusto, quando ele pôde jogar, ele jogou bem, assim, né? Esse que é o ponto, né? Talvez não fosse o cara que desse o passe final ou que fizesse o gol, mas era o cara que fazia o time jogar e essa era a diferença entre os dois, né? E prova como os números enganam, né? Então, essas 37 participações em gol do Roger Guedes mostra bastante, né, sobre o que ele fez em 57, em 52 jogos, então é muita coisa. São números de um cara bem decisivo, para se falar a verdade, mesmo num futebol ah, em tese mais fraco como é o futebol chinês, né? Muito embora eles contrataram, né, bastante jogadores bons lá, então essa tese aí talvez não caiba tanto. Olhando o mapinha de calor dele aqui, ó, ele
mais presente ali no meio e na esquerda, né? Que é mais ou menos onde a gente imagina que ele vai jogar aqui no Corinthians, na ponta esquerda. E onde ele pode de fato atuar aqui, pelo que está mostrando aqui, ele pode jogar pela esquerda, pela direita ou pelo centro. Então ele pode ter todas as posições ali na frente. Então aí já abre uma expectativa de ele treinando bem, né? A pegar o lugar do jogo, por exemplo. Não é o que eu faria, mas vai saber o que se passa na cabeça aí do professor Silvio Mendes, né? Então ele pode jogar tanto pela esquerda, onde ele mais gosta de jogar, aparentemente, pelo que os analistas vêm falando aí, pode jogar pela direita, pode jogar pelo centro. O Roger Guedes, então, pode dar bastante variação tática ali pro Corinthians, né? Então, com todo esse ganho aí de possibilidades, né, a gente espera que ele possa jogar e possa mostrar seu valor aí e consiga agregar bastante pro time, né? Porque a gente vem de anos aí com o Léo Natel, com o Jonatas, com o Roger, com o Bozelli. Se bem que o Bozelli não teve tanta culpa, era até um bom atacante, mas o momento do time não ajudava. Seguindo aqui, vamos voltar aqui para esse meme, porque é o seguinte, muito tem se falado, né, que a gente está vendo o Duílio numa BMW e tal, muito tem se falado sobre a situação financeira do Corinthians, né? Ele deveria tá contratando, ele deveria tá trazendo jogadores caros. Se você olhar simplesmente a dívida, né, a resposta seria não, né? O Corinthians está com mais de 900 milhões em dívidas, exceto, né, tirando a dívida da Arena, que é mais 500 milhões, né? Então, dinheiro não tem, né? Por outro lado, o Corinthians é um time que tem uma arrecadação muito grande, né? É um time que está no principal centro, na cidade mais importante do país, né? E onde a torcida está, apesar de ter torcida no país todo, a maior parte da torcida está aqui em São Paulo. É uma torcida engajada, é uma torcida que vai com o time. Só nesse ano o Duílio conseguiu emprestar, né, se desfazer aí entre rescisão de contrato e empréstimo, aliviar por volta de 5 milhões na folha salarial, né, ou seja, 5 milhões a menos por mês. É, e isso deu um fôlego aí, né? A gente amargou bastante coisa desde janeiro para cá. Desclassificação na Copa do Brasil, desclassificação na semifinal do Paulista pro Palmeiras, é, desclassificação na Copa Sul-Americana. Então a gente sofreu bastante para simplesmente chegar aqui em julho e aí poder, de fato, que era uma coisa que o pessoal falava bastante, que é tira esse monte de pé de rato. É melhor ter um jogador bom que resolva do que ter 10 pé de ratos ali como opção. Então foi isso que o Corinthians fez e é isso que o Corinthians vem fazendo, né? Recentemente aí tem notícias de que Léo Natel vai ser emprestado pro próprio time que ele estava antes, o tal do Apoel, né? Que é lá do Chipre também, né? Não sei de onde é esse time. Esse Apoel aí parece que vai ser emprestado de novo para lá. Matheus Vital já foi emprestado pro Panathinaikos da Grécia, né? É, tem aí uma possibilidade. Parece que hoje, sexta-feira, chegou uma proposta ou uma consulta pelo Rony, né? Isso é uma notícia do Samir Carvalho, ex-setorista, não sei se é ex, né? Mas era setorista do Corinthians pelo UOL. Então, o Corinthians aí tá com uma proposta do Bordeaux da França pelo Raul Gustavo. Então o Corinthians também está vendendo jogadores e ainda continua dando aquela aliviada, né, na folha salarial. Aparentemente o salário tanto do Léo Natel quanto do Matheus Vital eram salários assim, não eram salários tipo
equiparáveis ao dos medalhões Jô, Cássio, Fagner, Gil, mas eram salários, sei lá, de 400, 500 mil, então dá uma aliviada boa também na folha, né? E acaba também meio que dando uma suavizada nos salários novos que chegaram, né? Que no caso são desses três aí, do Juliano, Roger Guedes e Renato Augusto. Então, parece que o Corinthians está para anunciar aí a volta de patrocinadores, né? O posto Alê, né? Ele está voltando ali para o peito da camisa do Corinthians ali, onde era a Rap Vida, né? E tem mais um ainda patrocinador que vai ser para a barra da camisa, a barra frontal ali na frente, né? Então o Corinthians ele tá se arrumando bastante aí para poder não apenas é, diminuir a folha salarial e fazer dinheiro com vendas, mas também conseguir mais grana, né? Dinheiro novo aí para o Corinthians. Especula-se que o Corinthians vai ter a camisa mais valiosa do país, né? Com mais de 100 milhões aí, ou cento e poucos milhões de patrocínios, né? E outro ponto, né, que é importante também, tá aí com negociação avançada com a Caixa aí para poder pagar a arena só em 2023 e poder de repente utilizar parte da arrecadação com ingresso, né, que o Corinthians não tem desde 2014, então pô, desde que anunciou que inaugurou a arena, o Corinthians já não tinha mais, né, isso também, lógico, não explica, né, o aumento da dívida, mas é um dos fatores. O principal dos fatores foi realmente uma administração ruim, principalmente do André Sanches nessa última gestão dele, mas a volta aí da bilheteria vai ajudar demais o Corinthians. E também ativações de outras coisas na arena, né? Restaurantes, academia, e tudo voltando ao normal aí. Fiel torcedor que aí já entra na parte do que o torcedor pode fazer, né, para ajudar o Corinthians, né? O torcedor ele não precisa, principalmente o torcedor que é de longe, se você que está assistindo aí o vídeo, o torcedor que é de longe ele não precisa necessariamente, apesar de ter essa possibilidade, assinar um plano de fiel torcedor. Ele de fato ele não precisa fazer tudo, não precisa fazer isso. Ele também não precisa comprar uma camisa de R$ 400, né? É caro, a camisa do Corinthians é cara. Mas o mínimo que um torcedor pode fazer, que mora longe, segue o Corinthians no YouTube, curta os vídeos do Corinthians, abre uma conta no BMG, é de graça, você não vai pagar nada, né, para abrir a conta no BMG. O que mais? Você pode seguir o Corinthians também no canal da Twitch, que eles inauguraram agora. Aquele subscribe que às vezes o torcedor dá para um cara como o Casimiro, ou para o meu Timão, ou para qualquer outro streamer lá da Twitch, ao invés de dar para esses caras, dá esse sub aí pro Corinthians, né? Você já assina, se você é assinante já do Amazon Prime, é gratuito, ao invés de dar essa grana para esses produtores de conteúdo que você gosta aí, se você é corintiano, dá pro Corinthians, pô. Custa, é de graça. Ajuda o Corinthians, vai lá, dá um sub pro Corinthians, né? É um por mês que você pode dar, então, gratuitamente. Então, já é uma. Putz, de grande ajuda já. Se você puder assinar o Fiel Torcedor, se você puder ir a jogos, maravilha. Né? Se você puder ir num tour da Arena Corinthians, se você puder frequentar a Fielzone lá, comer uma pizza no final de semana com a namorada, ótimo. Beleza, mas pelo menos o mínimo, né? O que não te vai trazer nenhum malefício, né? Uma conta no BMG, um sub gratuito na Twitch, um superchat que às vezes você manda
pro meu timão, por exemplo, pra, como é que chama? Pra identidade corintiana ou pra qualquer outro canal que você esteja assistindo uma live, manda pro Corinthians, pô, R$ 5. Então é assim que a gente consegue ajudar o Corinthians, né? Você não precisa dar seu salário pro Corinthians. Tem coisa simples que você consegue fazer e já ajuda muito, né? É pouco pra gente, mas na quantidade, né? Pô, 30 milhões, vamos imaginar que 15, 20 milhões consegue ter acesso à internet, e isso já ajuda muito o Corinthians. Muito, muito mesmo. Né? Ao invés de compartilhar, se você tá no Twitter e tá vendo ali um, um, um perfil que fala sobre o Corinthians, ao invés de compartilhar a notícia que o cara tá dando, compartilha lá a notícia do Corinthians, né? Então, ajuda bastante, é o mínimo que a gente consegue fazer e esse mínimo que a gente faz, às vezes é muito, né? É bastante pro Corinthians, então ajuda muito. Deixando de lado isso daí, vamos um pouquinho aqui falando do campeonato. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele tá na sexta colocação, tem 24 pontos, né? E tá atrás do Flamengo com 28. Só que, meu, o Flamengo ele tem 28 pontos, mas ele tem 2 jogos a menos, né? Ele tá com 15 jogos, então pode ser que se o Flamengo ganhar os 2 jogos, ele vai para vice-liderança do campeonato. Então, quando a gente analisa a tabela aqui, pelo menos nesse momento, a gente tem que olhar o Bragantino, né? Que está com 31 pontos. Dessa forma, termina o turno, mesmo o Corinthians ganhando os 2 jogos, termina o turno e a gente não passa o Bragantino. Mas a gente pode se aproximar, né? Então é torcer para o Corinthians pontuar o máximo possível e os que estão na frente pontuar o mínimo, né? Como esse pelotão que o Corinthians está liderando ali tá meio embolado, né? Tem ali, ó, tá o Corinthians com 24 pontos, Atlético Goianiense, Ceará, aí tem o Atlético Paranaense com 23, aparentemente, Internacional com 22, Santos com 22, então vamos imaginar que um tropeço do Corinthians amanhã e esses outros times ganharam e eles podem passar o Corinthians de novo, né? Então é torcer para o Corinthians trazer os 3 pontos lá do Rio Grande do Sul contra o Grêmio amanhã, acho que vai ser às 9 horas, eu não sei acerto o horário do jogo, mas é trazer os 3 pontos de lá e torcer para o que tá, como sempre, né? Torcer para quem tá na frente tropeçar ali, um empate, uma derrota, já ajuda bem, né? Parece que o São Paulo joga contra o Bragantino, talvez, então aí um empate é bom, né? Ah, enfim, a gente fazer a nossa parte ali e torcer para os que estão na frente, né? Para os que estão na frente tropeçarem, né? É o que a gente pode fazer por enquanto. Aí no segundo turno, quando a conversa ali já começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Que é o que normalmente acontece no campeonato, né? Os jogos passam a ter uma relevância maior, até porque tem rebaixamento e título em jogo, de fato, né? Aí a gente consegue separar as crianças, os homens dos meninos, né? E aí, quando chegar, faltar 10 rodadas ali, a gente vê pro que o Corinthians tá brigando de fato, né? Como diria, não sei se é o Guardiola ou um técnico famoso aí, dizem que um campeonato se ganha nas 10 últimas rodadas, né? E se perde nas 10 primeiras. As 10 primeiras do Corinthians foram bem difíceis, né? Se a gente for ver aí, pontos que a gente não poderia ter perdido, né? A gente perdeu pro Atlético Goianiense, né? Em casa. E então, putz, se a gente tivesse feito esses 3 pontos, agora o Corinthians teria 27 pontos, estaria um atrás só do Flamengo. Cedeu o empate pro Fluminense no jogo que estava dominando, sabe? Aí no segundo tempo ramelou. Empatou 0 a 0 com o São Paulo numa draga danada. Então o Corinthians perdeu muitos pontos e agora tem que correr atrás, né? Então quando faltar aí 10 rodadas a gente vê de fato
pelo que o Corinthians está brigando. Eu particularmente torço aí para um G4, né? O quanto mais alto o Corinthians continuar, é, chegar nesse campeonato, melhor para o Corinthians. Né? O Corinthians não precisa ser campeão, mas o quão mais alto ele chegar, maior vai ser a premiação, e isso também faz parte aí de um plano da diretoria, né? De arrecadar também com premiação de campeonato, né? Avançar bastante nas fases da Copa do Brasil, participar de uma Libertadores, avançar, passar de fase numa Libertadores, isso ajuda bastante também. O Corinthians tinha metas modestas, né, para esse ano e acabou fracassando, e agora tem que vender jogador, né? Já teria de qualquer jeito, mas agora tem que vender mais jogadores ainda. Então, vamos torcer aí, vamos ver como é que o Corinthians vai estar aí passo a passo, né? E faltando 10 rodadas a gente vê se dá para tentar lutar e buscar, ou se já não vai ter mais chance de título, mas o Corinthians tem que brigar ponto a ponto aí para poder conseguir ficar o mais alto possível na tabela, né? Ano passado, ano passado não, foi esse ano ainda, né? Por conta da pandemia, mas o Corinthians entrou na última rodada, acho que na nona posição, e por conta do empate contra o Internacional, os outros times ganharam, o Corinthians terminou em 12º e perdeu 5 milhões nessa pancada só, sabe? Então é importantíssimo que o Corinthians aí fique no G6, possa chegar no G4, e o quanto mais alto for, melhor. Certo? Ah, para a partida de amanhã, o Corinthians vai com esses relacionados, né? Ele vai com Kaique França, né? Gil, Gabriel, Lucas Piton, Luan, Renato Augusto, Juliano, Cássio, Gustavo Silva, né? O Mosquito, Marquinhos, Cantijo, Fábio Santos, Matheus Alexandre. Ah, o Matheus Alexandre vai pro jogo, olha que interessante. Matheus Alexandre é o lateral que veio da Ponte Preta. No último jogo ele não foi relacionado, então quem entrou na lateral direita no lugar do Fagner, quando o Fagner sente a fisgada na panturrilha, é o Duqueiroz, um menino da base. Ele é volante, jogou, ele até. Acho que eu falei no último jogo lá, né, que o Silvinho disse que ele tinha feito lateral esquerda na base, e eu disse que não me lembrava disso, né, de não tinha essa informação, não me lembrava de ter visto ele jogar de lateral direito na base. Mas depois, vendo uma entrevista dele que ele deu pros meninos lá do meu timão na Twitch, ele fala, não, eu jogo de volante, eu joguei de meia ali e tal, mas eu já fiz bastante a lateral direita também. E isso antes desse jogo, né? Nossa, há muito tempo já. Há 1000 anos que ele deu essa entrevista. Foi no começo do ano, no meio do ano aqui. Ele já tinha dado aí uns 2 meses atrás aí. Putz, redundância, né? Há 2 meses atrás. Mas ele tinha dado aí essa letra e ninguém tinha pescado na época, né? Aí agora ele voltou, né? Ele estreou ali, não sei se foi a estreia dele, para falar a verdade, mas ele jogou razoavelmente bem na lateral direita, é, e todo mundo estranhou. E aí o Silvinho falou, não, ele jogou muito tempo na base, e beleza, ninguém questionou, mas achou esquisito. Mas de fato ele tinha jogado. Então o Matheus Alexandre ele foi relacionado aqui, né? Bacana. O Rony também, Donelli, né? O goleiro, Matheus Donelli, João Victor, monstro. Raul Gustavo, pode ser o último jogo do Raul Gustavo, talvez. Duqueiroz, Gabriel Pereira, Xavier, Vitinho e Jô. 77 Jô, João Alves. Será que tem temaqueria? Tem temaqueria lá em Porto Alegre, talvez? Será? Como a gente pode ver, o Adson não foi relacionado por conta daquela entrada que ele recebeu do Thiago Heleno, né, que machucou a perna dele. Acho que é mais o trauma mesmo. Não teve informação do porquê, mas ele não vinha treinando, ele sempre ia pra academia ali e tal. Ele e o Fagner, e acabou que ele não foi relacionado. E
O Fagner, obviamente, também não foi relacionado. Então a gente tem esses dois desfalques aí para o jogo de amanhã. Tendo isso em vista, o. Cadê? O GE liberou ali uma lista, né? Obviamente essa lista de relacionados que eu mostrei foi a do próprio Corinthians, né? Que o perfil do Corinthians liberou. Mas o GE aqui ele postou uma possível escalação, né? Ele fala ali até uma provável escalação. Com Cássio, Duqueiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Rony, Juliano, Marquinhos, Revoada, que veio do esporte, Renato Augusto, ali Gustavo Mosquito e Jô. Como o Matheus Alexandre foi relacionado, é bem provável que ele entre no lugar do Queiroz, né? Porque é a posição dele, né? Vai depender aí do que o Silvio Mendes, técnico, estudado aí, menino prendado, vai querer fazer, né? Você vai colocar um cara lá, você vai improvisar. É, não sei, eu realmente não sei. O Matheus Alexandre não jogou nenhum jogo ainda. Diz a lenda que ele não tem sido, não tem ido bem nos treinos. Teve aí uma conversa de que o Corinthians está contratando um lateral direito que era da base do Palmeiras e estava no Bahia, que é o João Pedro. Dizem que até foi uma das exigências do, do empresário do Roger Guedes, né? Porque ele também é empresário do João Pedro, e aí uma das exigências foi trazer esse lateral direito aí. Então, o Matheus Alexandre não tem a confiança, aparentemente, do Silvinho. Se vai jogar ou não, amanhã a gente vai descobrir, né? Mas a tendência é o do Queiroz, aparentemente. Na esquerda ali, o Marquinhos Evoada, Marquinhos Paredão, né? Que é como o pessoal lá do Nordeste chama. Ele, complicado, né? Ele tem jogado muito mal. No último jogo não foi nem relacionado, né? E, putz. Mas a gente espera que ele entre bem, né? Na verdade, o ideal seria uma proposta aí para poder vender ele, né? Isso daí era o que a gente queria mesmo. Mas, tendo em consideração, levando em consideração aí que ele vai jogar, vamos torcer para que ele jogue bem. Talvez ali uma oportunidade pro Luan, uma oportunidade pro Arauz ali na esquerda, não sei, ainda não sei, mas vamos torcer aí para que ele jogue bem. Tem a possibilidade do Renato Augusto, mas é muito difícil. O Renato Augusto ele ainda está num processo de adequação aí, né, de buscar uma forma física, né, um ritmo de jogo mais interessante. Ele, não sei. Acho que ele deve entrar no segundo tempo. Parece que já está em condições de jogar 45 minutos, né? E aos pouquinhos ele vai, né, adquirindo um melhor ritmo. Então, pode ser ali o Renato Augusto ou o Marquinhos, como está mostrando a matéria. Eu acredito mais no Marquinhos, mas eu gostaria mesmo que fosse o Renato Augusto, né? O Adson vai fazer muita falta, porque ele a mágica toda, né, a mágica toda que parece ter acontecido no Corinthians se dá muito pela entrada do Juliano, que ajeitou aquele meio de campo, e pelo posicionamento mais correto do Gabriel, né, como primeiro volante, e do Rony também. Eu estava vendo até uma análise tática do Joe Vonovich, acho que é esse o nome dele, o menino lá do meu timão, e ele até mostrou um ponto interessante, que o Rony também não tá mais atuando à frente como estava quando era com o Cantígio, né? Ele também está mais atrás, ele também está mais recuado. Ele não aparece tanto. Por quê? O que acontece? Segundo a ótica
do Joe, né? O Adson, quando ele corta pro meio, quando ele puxa mais o jogo pro meio, ele abre um corredor que permite que o Fábio Santos ataque. Dessa forma, até que o Fábio Santos fez aí dois cruzamentos, né? Acaba não sendo mentira, não. O Fábio Santos ele tem atacado mais, tem acertado os cruzamentos, mas por quê? Quando ele vai, o Rony volta. E o Rony cobre a posição que o Fábio Santos devia estar. Ah, mas o Rony ele fez um gol de cabeça. Ah, mas o Rony deu uma assistência recentemente. Mas são momentos específicos, né? Ele não faz isso sempre, como ele estava fazendo. A principal função do Rony hoje é intensidade, é correr, é marcar, é tentar recuperar a bola e entregar para quem sabe. É jogar ali, fazer a bola rolar e jogar no Juliano, jogar no Watson, jogar no Mosquito, e no Fagner. O Fagner não está ali hoje, não vai estar amanhã, mas enfim, ele está numa função mais defensiva e o que esconde um pouco mais as deficiências dele, né? Apesar de no último jogo ele ter feito gol, ele fez o gol da vitória, né? No 1-0 do Corinthians, ele muitas vezes ele tentou dominar uma bola, a bola saiu para linha lateral, ele foi dar uma penteada na bola, errou a bola, sabe? Puxou a bola, não, foi tentar dar uma penteada na bola para puxar, puxou o vento, a bola foi direto. A sorte foi até engraçado, né? Que ele pega a bola na defesa assim, estofa o peito, olha para os caras, dá uma, oh, segura, segura aí, não, pá, calma, calma, calma. E aí ele vai dar uma puxada na bola e erra, né? A bola segue, depois ele corre atrás e pega. Então, ele fica menos com a bola no pé, menos com a necessidade de conseguir é, fazer o jogo jogar e dar importância pro jogo e fica mais recuado. E aí deixa para quem sabe, né? Deixa ali com Juliano. Juliano ali faz a bola rodar e vai para Fagner, vai para Mosquito, vai para Adson, vai para Jô e aí o Corinthians consegue crescer e tem conseguido crescer bastante. Muito interessante isso. Eu não tinha percebido, obviamente porque, né? Eu não sou analista de jogo, né? Mas bacana, acho que é isso, pessoal. Vamos torcer aí então para que o Corinthians consiga um bom resultado amanhã. Estamos esperançosos. O Corinthians vem jogando bem. E torcer também para os adversários que estão em cima daquela. Um empatezinho, né? Não faz mal para ninguém ali e tal. Uma derrotazinha. Menos o Bragantino. O Bragantino é bom empatar, né? Porque daí ele não avança, o São Paulo não avança. E quanto mais perto da zona de rebaixamento o São Paulo ficar, melhor. Então a gente torce para isso. Torcer também para o Santos perder, para também ficar perto da zona de rebaixamento. Bom, não sei contra quem o Santos vai jogar, né? Dependendo se for com o cara que tá na frente, aí uma vitória do Santos não é ruim, não. Mas o Santos também, o Santos não ganha de ninguém, não. Sei lá. Mas é isso, fiel torcida. Muito obrigado aí se você assistiu até o final. Se assistiu até o final, não se esqueça aí de curtir e se inscrever no canal. Também é de graça, não faz mal a ninguém. E é isso. Até a próxima. E vai, Corinthians!